A Arca Sagrada. Onde que está a Arca Sagrada? Isso é uma discussão arqueológica de séculos, milênios, buscando pela Arca Sagrada perdida, onde que ela se encontra. Tem várias teorias, tem várias opiniões na história do mundo e entre os nossos sábios, os nossos legisladores, os nossos Chachamim, aonde que realmente se encontra a Arca Sagrada que estava no Beit HaMikdash, no Kodesh HaKodashim, no local mais sagrado do Templo Sagrado de Jerusalém. Então vamos só voltar um pouquinho na história. O que seria essa Arca Sagrada? Onde que ela passou e qual foi o final dela e realmente onde ela se encontra hoje em dia. Então, o Aron Abrit, a Arca do Pacto, ou conhecida também como a Arca Sagrada, ou a Arca do Testemunho, porque dentro dela se encontrava as tábuas da lei, as primeiras tábuas quebradas, as segundas tábuas inteiras e outros vários objetos. Então, esse Aron Abrit, a Arca Sagrada, era uma arca de madeira, que na verdade eram três caixas, uma dentro da outra, sendo folhada de ouro, a de fora e a interior, e a do meio era só de madeira. Em cima da Arca Sagrada havia a tampa, o caporet, e neste caporet, sobre ele estava os dois querubims, os dois anjinhos de ouro que é tão conhecido sobre esses dois querubims. Já falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, mas hoje eu queria focar e mergulhar mais os detalhes sobre essa Arca Sagrada. Então, quando que Moshe desceu do Monte Sinai com as segundas tábuas, no dia do Yom Kippur, logo na sequência construíram o Mishkan, no tabernáculo, o templo móvel, e o objetivo principal era para construir uma Arca Sagrada, para poder absorver, receber e guardar e proteger os cacos da primeira tábua e as segundas tábuas inteiras. E assim, durante os 40 anos do deserto, a arca estava dentro do templo sagrado. Quando que os judeus foram entrar em Israel com Yehoshua, com Josué, o sucessor de Moshe Rabbeinu, eles precisavam cruzar o Jordão. Cruzar do leste para o oeste, para entrar em Israel, tinha o rio Jordão no meio, o Yarden. E é conhecida a história. Deus ordenou Yehoshua, Josué, ele fez parecidíssimo com aquilo que aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Da mesma forma que Moshe, ele abriu o Mar Vermelho e os judeus cruzaram o Mar Vermelho, atravessaram, na verdade, de uma margem, passando por ele a noite toda. Assim também, Josué, ele acabou fazendo. Ele ordenou os Koanim, os sacerdotes, que eram aqueles que carregavam a Arca Sagrada, porque eles tinham uma santidade ímpar, para poder cuidar da Arca Sagrada, a Arca Divina. Então, ele ordenou que os sacerdotes eles entrassem primeiro no Jordão, na margem do Jordão, colocassem os pés dentro da água, e no momento que eles colocaram os pés na água do Jordão, carregando a Arca Sagrada nos ombros, as águas começaram a subir, e formaram duas muralhas enormes de água dos dois lados, e assim todos os judeus conseguiram cruzar e atravessar o Jordão, entrando dessa forma em Israel.
no momento que os últimos dos sacerdotes abandonaram o rio, então o córrego do Rio Jordão voltou como que era antes. Isso foi uma história que está descrito no Tanakh. Os judeus entraram em Israel e colocaram então a Arca Sagrada em Shiló, no acampamento de Shiló, como falamos um pouquinho também na semana passada, na última aula. Numa das guerras que os judeus tiveram com os Plishtim, com os filisteus, essa guerra foi difícil e os judeus estavam perdendo a batalha, então eles decidiram e arriscaram em levar a Arca Sagrada junto com eles para essa batalha. Eles foram para a batalha. Quando que os filisteus viram a Arca Sagrada se aproximando, eles morreram de medo, mas eles tiveram muita coragem e guerrearam contra os judeus, venceram contra o povo de Israel e acabaram levando a Arca Sagrada para o acampamento dos filisteus. Isso foi uma desgraça para os judeus. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote da época, Eli HaKohen, quando ficou sabendo disso, ele caiu no chão e acabou morrendo. Então imagina só o tumulto e o desespero entre os judeus numa situação como essa. Então os filisteus pegaram a Arca Sagrada e levaram para o acampamento deles na cidade de Ashdod, que hoje é uma terra nossa, uma cidade nossa em Israel. E ali havia um templo idólatra dos filisteus, que se chamava Migdash Dagon, o santuário do Dagon, que era um deus filisteu. E ali eles colocaram no meio do templo como um símbolo da vitória contra os judeus. Na manhã seguinte, quando que os sacerdotes foram entrar nesse templo Dagon, eles viram que a grande estátua do templo estava deitada no chão, como se fosse que ela estava se ajoelhando, se curvando perante a Arca Sagrada. Eles se assustaram muito, reergueram a estátua e colocaram de volta no mesmo lugar. No dia seguinte, eles voltam para o templo e eles veem que a mesma estátua estava deitada no chão, com a cabeça cortada, com os braços do lado dele, tudo na soleira da porta. Como um castigo por eles terem sequestrado ou confiscado a Arca Sagrada. Então Deus acabou punindo todos os moradores de Ashdod com uma praga muito, muito forte. Então eles decidiram remover a arca dessa cidade e levaram para uma outra cidade dos filisteus. E ali aconteceu exatamente o que aconteceu na primeira cidade. Após 7 meses de tanto apanhar, de tanto sofrer, de tantas coisas assustadoras, eles decidiram mandar de volta a Arca Sagrada para os judeus. Eles prepararam uma carroça muito bonita, cheio de ouro, com baú cheio de joias, colocaram 2 bois na frente, bateram nos bois e os bois foram na estrada até que eles sozinhos chegaram no acampamento israelita. E os judeus vendo a arca voltando sobre aquela carroça, com todas aquelas joias, ficaram muito emocionados, e com muito kavod, com muita honra, eles colocaram a arca sagrada de volta dentro do templo. E eles não tiveram que pagar, não tiveram que fazer troca, não tiveram que guerrear, sozinho a arca veio de volta para eles. E assim foi passando por vários acampamentos, até que finalmente a Arca Sagrada chegou em Jerusalém. O rei Davi trouxe a Arca Sagrada para Jerusalém com uma grande festa, e o seu filho, o rei Salomão, quando finalmente ele construiu o primeiro Beit HaMikdash, o primeiro templo, ele colocou então a Arca Sagrada dentro do Kodesh HaKodashim, do Santo dos Santos, que era o local mais sagrado, como já explicamos outras vezes, que tinha o prédio principal do santuário, que era o Reichal. Havia uma
antessala, que era o Ulam, aí tinha uma sala grande, que era o Kodesh, santo, que ali tinha a menorá, o candelabro, a mesa dos 12 pães e o altar do incenso. E por último, no final, no lado oeste do prédio, havia o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, e ali no meio desse Santo dos Santos estava a Arca Sagrada. E ali foi colocado. E a partir de então, só o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, poderia entrar no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, nesse lugar tão sagrado. O que aconteceu depois disso? O primeiro templo foi destruído. No segundo templo, a Arca Sagrada não estava mais presente. Onde que foi parar a Arca Sagrada? Então existem papiros, ou nas histórias dos babilônios, do Nabucodonosor, que destruiu o primeiro templo, ali tem as suas histórias, e tem listas e listas de todos os objetos que que levaram para a Babilônia. E depois tem a lista que o rei Koresh, que era o rei da Pérsia, que autorizou a construção do segundo templo, e todos os objetos que foram devolvidos para o templo sagrado, mas a Arca Sagrada não consta nesta lista. Então, o que realmente aconteceu com a Arca Sagrada? Onde que ela se encontra? E agora vamos tentar mergulhar um pouquinho nessa história tão fascinante. Veremos hoje 3 opiniões entre os nossos sábios do Talmud, onde que realmente a arca se encontra, e depois veremos o veredito do Maimônides, de 800 e poucos anos atrás, e com o apoio e a comprovação do Rebbe Milubavitch. A primeira opinião diz, é uma opinião baseada em alguns versículos do Tanakh, do Divrei Hayamim, e também algumas frases do Talmud. No Divrei Hayamim consta um versículo que o Nabucodonosor, ele levou vários utensílios da casa de Deus para a Babilônia, na primeira vez que ele invadiu Jerusalém, e não destruiu ainda, porque ele foi uma vez, levou judeus prisioneiros e confiscou vários utensílios. E depois de alguns anos ele volta novamente e ele leva mais objetos, mais utensílios sagrados do templo para a Babilônia, e leva também junto consigo o rei Joaquim, o rei Joachim. Vem o Talmud e traz, em nome de 2 sábios, Rabbi Eliezer e o conhecidíssimo Rabbi Shimon Bar Yochai, o Rashbi, e os 2 dizem que a Arca Sagrada foi exilada para a Babilônia, sendo que no texto do profeta descreve que a Arca Sagrada foi embora. Então, dessa forma, eles falam que realmente os babilônios, eles confiscaram, levaram embora a Arca Sagrada através do Nebuchadnezzar, o Nabucodonosor. Apesar que na lista do Nabucodonosor não consta o nome, não consta que a Arca Sagrada foi confiscada, foi levada, mas eles deduzem dos versículos que realmente a Arca foi levada para a Babilônia e ali estaria até hoje. Por isso que existe até uma versão que estaria na Jordânia, que estaria por aquela região, mas essa é a primeira opinião. Uma segunda opinião diz, que essa eu já falei outras vezes, que no livro de Melachim, no Reis 1,
quando o profeta descreve sobre a inauguração do primeiro templo, através do rei Salomão, então eles fizeram uma grande festança no 7º mês, que é o mês de Tishrei, durante a festa de Sukkot, e todos os judeus vieram, os sacerdotes vieram, e os sacerdotes carregaram a arca sagrada, e levaram a arca sagrada até o Kodesh HaKodashim, e colocaram lá, debaixo da tampa do caporet, que sobre ela estava os 2 querubins, os 2 anjinhos. E ali o profeta ele conclui falando, Vayu Sham Adayom Hazeh. Ali elas se encontram até o dia de hoje. Então vem o Rabi Yehuda ben Lakish no Talmud e fala dessas palavras, que ela se encontra lá até o dia de hoje, significa que a arca sagrada nunca saiu do seu local. E ela foi enterrada exatamente ali, mais para baixo. Ela foi enterrada e guardada debaixo do local original, que era o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. E o Talmud escreve que no momento que a arca sagrada ela foi enterrada, então tudo que estava dentro da arca e ao redor da arca foi enterrado junto. Então, obviamente, a arca com as primeiras tábuas quebradas, as segundas tábuas, o rolo da Torá que Moshe escreveu que estava dentro da arca, a tampa da arca, os 2 querubins e mais algumas coisas. Um potinho do maná, do pão do céu que sustentou os judeus durante 40 anos, que estava na frente da arca, foi enterrado junto. Um potinho do Shemen HaMishcha, do azeite de oliva, que poderia ungir os sacerdotes e os utensílios. O cajado do Aaron, que aliás hoje foi a data do falecimento dele, Aaron HaKohen HaGadol, o irmão do Moshe, aquele cajado que brotou sobre ele amêndoas com flores, ficaram guardados do lado da arca durante séculos e foi enterrado debaixo do templo e ali se encontra até hoje. E aquele baú, aquela caixa cheia de joias que os filisteus deram de presente quando eles devolveram a arca sagrada, também foi enterrado lá embaixo. Quem enterrou a arca sagrada? Descreve o Talmud que Yoshiyahu Melech Yehuda, Yoshiyahu, que ele era o rei das tribos de Yehudá e Benjamim. Por que ele mandou enterrar? Ele mandou enterrar porque tem um versículo na Torá que descreve, leremos daqui a algumas semanas, a Torá fala, que Yolech Hashem otcha ved malkecha, Deus ele vai levar você com os teus reis para um goi, para um povo desconhecido. Então ele já entendeu que já havia uma profecia na Torá que o templo seria destruído e que seria exilado na mão dos inimigos. Então ele falou, de jeito nenhum que a arca sagrada vai ser profanada na mão dos nossos inimigos. Então foi isso que ele fez. Ele chamou os Leviim, que sabiam toda a estrutura do templo, e ele ordenou que os Leviim pegassem a arca sagrada e colocassem no plano B, onde que o rei Salomão havia construído. Então isso é uma terceira opinião. E na verdade o Maimônides, ele corrobora com essa opinião. E o Maimônides ele descreve claramente no seu livro de leis, falando que 40 anos antes da destruição do primeiro templo, o rei Yoshiyahu foi lá, pegou e enterrou no plano B. O que quer dizer um plano B? Porque quando o rei Salomão ele construiu o templo sagrado, como falei também na semana passada, foi construído sobre o Monte Moriá. O Monte Moriá significa uma montanha. E essa montanha, ele fez uma terraplanagem para realmente conseguir construir
o Harabait, aquele pátio enorme de 250 por 250, e no meio dele ele construiu o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Mas vocês podem ver que, na verdade, tem vários arcos e estruturas para conseguir levantar o templo sagrado, para que o Kodesh HaKodashim, né, o Santo dos Santos, fosse exatamente em cima do Domo da Rocha, em cima daquela pedra, naquela pedra fundamental, que falamos também na semana passada. Então, no momento que o rei Salomão estava construindo o templo, com toda essa estrutura, ele fez vários túneis. E esses túneis formaram labirintos, e ele acabou construindo exatamente debaixo do Kodesh HaKodashim, debaixo do Santo dos Santos. Ele criou um plano B. Lá embaixo, não sei exatamente quantos metros ou quilômetros para baixo, ele acabou criando um plano B para conseguir enterrar e guardar a Arca Sagrada numa situação como essa. Então aqui nós vemos que tem o plano A, que é onde estava no Kodesh HaKodashim, e tem o plano B, que exatamente lá embaixo ela foi enterrada nesse túnel labiríntico para que realmente ninguém pudesse encontrar. Vamos voltar daqui a pouco para essa opinião. Mas vamos pegar a terceira opinião, que falamos que havia 3 opiniões onde que a arca se encontra. Tem uma terceira opinião que diz o seguinte no Talmud. O Rav Nachman falava que a arca sagrada foi enterrada no Lishkat Haitzim, na sala das madeiras. No pátio que veio antes do pátio dos sacerdotes, que era chamado o pátio das mulheres. Correto? Falamos aqui também na semana passada, 135 cúbitos por 135, e nesse pátio havia 4 salinhas. 4 salinhas. A sala que se encontrava no sudoeste, quer dizer, no norte com o leste, do nordeste, a sala que estava no canto entre o norte e o leste, era chamado Lishkat Haitzim, a salinha das madeiras. Nessa salinha, toda a lenha que era trazida para fazer os sacrifícios no altar, porque você tinha vários e vários sacrifícios, então você precisava de muita lenha. E essa lenha precisava ser perfeita. E os sacerdotes que verificavam essa lenha eram sacerdotes defeituosos. Porque um sacerdote, para trabalhar no altar, ele não podia ter nenhuma doença, nenhuma mancha, nenhuma parte quebrada, ele precisava ser perfeito. Então, os sacerdotes defeituosos, eles faziam o trabalho de verificar as madeiras defeituosas. Então tem uma história que certa vez um sacerdote, ele percebeu que no chão dessa salinha, uma das pedras ou dos mármores que estavam no chão estava mais para cima, ou que estava um pouquinho solta. Ele percebeu isso, e ele foi falar isso aqui para o amigo, que tem uma pedra especial, que ela está solta. Quando ele foi contar para o amigo o que ele viu, naquele momento ele caiu morto. Então, se entendeu que aquele local era o túnel para entrar e achar a Arca Sagrada. Tem uma outra versão que diz que 2 sacerdotes que eram responsáveis pela verificação dessas lenhas, eles estavam lá, batendo na lenha, quer dizer, quebrando a lenha, e um dos 2, o machado dele, soltou a lâmina e acabou caindo num buraco que tinha lá no chão. E saiu um fogo
e acabou queimando aquele sacerdote, e realmente não sabemos exatamente onde que é mais isso. Mas, de qualquer forma, essa é uma terceira opinião de onde que foi parar a Arca Sagrada. A primeira opinião que foi para a Babilônia, uma segunda opinião que foi enterrado debaixo do Santo dos Santos, e a terceira opinião que foi enterrado na Salinha da Madeira. Ok? A Salinha da Madeira, e aqui seria o local do Santo dos Santos, do Kodesh HaKodashim. Então, como falei antes, o Maimônides ele segue a segunda opinião. E ele fala com os mínimos detalhes tudo que eu falei antes, descrevendo a opinião dele, que ele segue claramente a opinião do Rabi Yehuda ben Lakish, que a arca foi enterrada exatamente debaixo do local do Santo dos Santos. E o Rebbe pergunta, porque o Maimônides, o Rambam, ele é um livro de halachot, leis, é um livro de leis, é um código de leis. Ele consegue explicar todas as 613 mitzvot de uma forma clara, muito bem explicado. Essa que é a grande novidade do Maimônides. Então, sendo que ele é um livro de leis, por que ele tem que debater sobre o local da Arca Sagrada? E por que ele segue uma opinião, que é a opinião do Rabi Yehuda ben Lakish? Se tem 3 opiniões no Talmud, por que ele segue bem uma opinião? E mais ainda, se formos seguir essa opinião, que o rei Yoshiyahu pegou e enterrou a arca 40 anos antes da destruição do primeiro templo, que nem havia os babilônios ainda. Eles nem invadiram o templo, nem destruíram o templo. O Nabucodonosor talvez nem era nascido, ou com certeza não tinha chego em Jerusalém. Ele estava numa época de paz. Como pode o rei pegar a arca sagrada, retirar do Santo dos Santos e enterrar lá embaixo? Calma aí. O que vai ser nos próximos 40 Yom Kippur? Que tem todo o trabalho do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos com a arca sagrada, fazer o incenso e fazer todo o trabalho, o serviço do dia estava ao redor dos querubins e da arca sagrada. E ele simplesmente foi lá e pegou e enterrou. E ele fez aqui numa época de paz. Ele não fez numa época de perseguição, numa época de guerra. Havia muitos anos pela frente. Então o Rebbe explica que, na verdade, o Maimônides, com as suas explicações, ele não quer falar regras ou histórias arqueológicas. Ele não quer falar o paradeiro de onde que foi guardado a Arca Sagrada. Ele quer nos ensinar uma halachá, uma lei prática, que por isso que ele colocou dentro do seu código de leis. O Maimônides ele está nos ensinando que fora a estrutura conhecida do templo que o rei Salomão ele construiu, havia uma outra estrutura que o rei Salomão também construiu, só que era uma estrutura subterrânea. Era uma estrutura escondida, que ali poderia ser uma segunda opção do Kodesh HaKodashim, uma segunda opção do Santo dos Santos, que ali poderia realmente ser escondida a Arca Sagrada. Só que desde a estrutura da construção, na verdade, antes de construir o Templo Sagrado, a base do Templo Sagrado também já foi consagrada desde o início. E é isso que o Rosh, um comentarista do Talmud, descreve o seguinte. Ele fala uma grande novidade. Porque no momento que, se você lê o trecho do Tanakh, na inauguração do templo, na hora que o rei Salomão ele abençoou o povo de Israel, na inauguração do templo, ele falou a frase, Va'asim sham makom la'aron. Eu vou colocar lá um local para a Arca Sagrada. Ele não estava se referindo ao Kodesh HaKodashim, ao
Santo dos Santos conhecido que estava lá em cima. A intenção dele era para falar sobre um local, um esconderijo, uma substituição para o local externo lá de cima. Quer dizer, desde o início, ele já planejou e já construiu aquele túnel labiríntico. E por isso que o rei Yoshiyahu, quando ele foi enterrar, ele vira para os sacerdotes, ele fala: Simu otoba bait asher bana Shlomo. Coloquem ela, a arca sagrada, na casa onde que o rei Salomão construiu. Opa! Quer dizer, essa casa nova que vocês vão colocar lá embaixo é exatamente a mesma casa que o rei Salomão ele construiu. Ele construiu um segundo andar e um primeiro andar, muito simples. Para quem não sabe, mas no White House, na Casa Branca, em Washington, existe também um bunker. Tem um bunker lá embaixo, tem um basement, tem um lugar que foi montado há mais de 50 anos, um plano B. Se tiverem guerra, acho que foi no meio da Primeira Guerra Mundial, eles construíram esse bunker, que se viesse uma explosão, acontecesse alguma coisa, e o presidente dos Estados Unidos precisasse se esconder, ele tem lá embaixo tudo. Hoje tem até boliche para ele jogar lá embaixo. E tem sala de transmissão, com internet, com televisão, com tudo que ele precisar, se realmente tiver cair uma bomba no White House. Sem comparação nenhuma, mas foi exatamente essa mesma ideia que o rei Salomão ele fez. Ele falou: se for destruído a parte de cima, nós temos a parte de baixo que já está pronta e bem estruturada para guardar a arca sagrada. Então, por essa razão, quando que o Maimônides ele descreve sobre o enterro da arca sagrada, ele não está falando simplesmente uma questão histórica, qual foi o paradeiro da arca sagrada, mas ele está nos ensinando uma novidade sobre a estrutura da arca sagrada, que no momento que o grande arquiteto, o rei Salomão, estava estruturando a arca sagrada, o templo sagrado, ele construiu desde o início um local onde que poderia ser guardado e escondido a arca. E ele consagrou aquele local com a mesma santidade que estava lá em cima, na parte externa do Kodesh HaKodashim. E dessa forma, não somente que a arca continua sendo eterna, mas o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, e todo o templo sagrado continua existindo eternamente até os dias de hoje, até a vinda do Mashiach. Então, por isso que a forma e a celebração que o rei Yoshiyahu ele fez, 400 anos, praticamente isso, 300 porque o primeiro templo durou 410, então 410 menos 40 dá 370. Então, 370 anos após a construção do primeiro templo, ele foi lá, pegou a arca, com toda uma celebração, com toda uma comemoração, ele pegou a arca num dia de paz, num dia feliz, e guardou a arca lá embaixo. E o que aconteceu? Nada. O templo continuou com a mesma santidade, o templo continuou com a presença divina da mesma forma que era antes. Ele não guardou a arca numa época de guerra, numa época de destruição, numa época de desespero. Então aqui nós aprendemos uma novidade incrível sobre a eternidade do primeiro templo. Então, não é que teve já que o templo vai ser destruído, eu vou guardar a arca lá embaixo. Mas o ponto é que o primeiro templo nunca foi destruído. Porque a parte lá de baixo do primeiro templo, onde que a arca se encontra até hoje, nunca foi destruído.
Então, o primeiro templo nunca foi destruído. A santidade do primeiro templo nunca foi destruída. Ele continua eternamente. Da mesma forma, até os dias de hoje. Então, aqui nós entendemos que os 3 templos, o primeiro templo, o segundo templo que foram destruídos e o terceiro templo que vai ser construído muito em breve com a vinda do Mashiach, se Deus quiser, na verdade é um templo só. O primeiro não foi destruído, o segundo não foi destruído e o terceiro vai ser uma revelação do primeiro e do segundo. Então, se o Kodesh HaKodashim, se a arca sagrada continua intacta, o Santo dos Santos continua intacto, então eles nunca foram destruídos e a santidade dela continua até hoje. Isso aqui é incrível. E por essa razão, quantos milhões de visitantes tem em Israel? Em plena guerra. Que, aliás, estamos fazendo esse estudo agora em mérito da reconstrução do terceiro templo e em mérito da proteção dos nossos irmãos e que tudo o que o Irã está ameaçando atacar Israel nas próximas horas, que seja só da Brudavar Velo Yakum, que eles vão falar palavras e nada vai se concretizar, porque que Imanu Kel, que Deus está conosco. E isso são os grandes sinais, como já gravei uma aula meses atrás, acho que foi em abril, quando que o Irã jogou todos aqueles centenas de mísseis balísticos e drones, etc., contra Israel. Eu gravei um áudio trazendo os profetas, descrevendo que tudo isso já iria acontecer e que tudo isso é o grande sinal da vinda do Mashiach. Então, se isso já foi lá no primeiro ataque, então, com certeza, isso que ele está ameaçando agora é um sinal muito maior que Mashiach está muito, muito próximo de chegar. Mas, de qualquer forma, com tudo isso entendemos por que milhões de pessoas vão até o Muro das Lamentações. Onde que é o Muro das Lamentações? É o Kotel Hamaravi. Kotel Hamaravi, o muro ocidental. Então, se você vê o templo sagrado, nós temos aqui norte, sul, norte, sul, leste e oeste. Então, o oeste, que é o Kotel Hamaravi, seria exatamente a parede do Harabait, a parede que está mais próxima do Beit HaMikdash, porque tem aquela parede ao redor de 250 metros, que estava muito próximo da construção do templo sagrado. Então, essa parede é a mais próxima da parede do Beit HaMikdash, que dá em direção diretamente ao Kodesh HaKodashim. Então, quer dizer, a parede do Muro das Lamentações é o local mais próximo que nós podemos chegar ao templo sagrado. Na verdade, não o próprio muro, porque o muro, na verdade, ele é um pouquinho mais deslocado para a direita. Se você vai no Muro das Lamentações, você tem uma sinagoga do lado esquerdo, que é um buraco, e você continua na sequência do mesmo muro, da mesma parede. E tem um lugar lá que eu gostaria de contar uma história para vocês, que realmente é incrível, porque se é tão óbvio que a arca está lá embaixo, por que ninguém nunca foi atrás? Por que não foram fazer as escavações? Aliás, ao redor do templo, ao redor do Muro das Lamentações, tem muitas e muitas escavações. Tem os Minarot HaKotel, né? Os túneis do Kotel, que ali são coisas maravilhosas. Quem nunca foi, vá, que vale muito a pena você conhecer e ver essas escavações e provas e pedras e coisas incríveis. Em 1969, 2 anos após a Guerra dos 6 Dias, que foi em 67, que em 67
o exército conseguiu recuperar a cidade velha de Jerusalém, e conseguiram voltar e conquistar o Muro das Lamentações, e a partir de então nós podemos visitar o Kotel HaMaravi. Então, na sequência, eles começaram a fazer várias escavações ao redor daquele pátio, e com o passar do tempo eles conseguiram escavar muito lá para baixo, que isso é hoje esses Minarot HaKotel, os túneis do Kotel, do muro. E na época havia um grande rabino que se chamava Harav Getz, Rabino Getz, que a vida dele era só ao redor do templo, da história, das escavações, ele vivia isso, era uma pessoa muito sagrada, muito especial. 2 anos depois, em 71, eles acabaram descobrindo um portão que se chamava Shara Kohanim, o portal dos sacerdotes, onde que os sacerdotes impuros eles saíam do templo sagrado, porque eles não poderiam ficar mais lá dentro. E esse Rabino Getz, ele chegou à conclusão que deste portão ele poderia chegar nas escavações do templo, nos túneis subterrâneos, ele poderia chegar então nesses túneis labirínticos onde que foi enterrada a Arca Sagrada. Ele estava muito emocionado. Será que realmente eu estou encontrando esses grandes túneis do rei Salomão para chegar na Arca Sagrada? Ficou fazendo vários testes e vários estudos, etc. E assim passou mais alguns anos, e até que ele decidiu em quebrar este local, escavar para poder entrar no local tão sagrado. Só que não era algo simples, não era algo fácil, porque tinha muitos riscos por trás disso. E ele foi se aconselhar com vários rabinos. Uns falaram para entrar, outros falaram para não entrar. Mas a decisão final, ele foi questionar o Rebbe Milubavitch. E o Rebbe respondeu para ele numa carta que tem impressa. O Rebbe fala para ele claramente que ele anulasse esse plano de escavar debaixo do Beit HaMikdash, do templo sagrado, entrar dentro dos túneis, nem mesmo numa dúvida mínima que ele não possa fazer isso. Ele precisa manter a santidade do templo, que continue intacta, e que não ouse fazer nada disso, porque precisamos temer para aquele que paira dentro do templo sagrado, que é Deus, e você não pode fazer isso. Quando ele recebeu essa resposta, ele enterrou o seu plano e continuou tocando a sua vida. Vários anos se passaram. Em 1981, os arquitetos das escavações lá ao redor do templo, eles acabaram chegando num outro local do lado do Kotel, que é chamado Sha'ar Veren, que temos até hoje. De novo, entrando naquela sinagoga, tem um arco. E esse é chamado o portão de Veren. Não sei se estou pronunciando correto, mas assim que por trás desse grande buraco que apareceu, então esse Rabino Getz, ele foi até lá, e eles viram que tinha um buraco que poderia ir bem profundo. E por trás dele tinha muita lama, muita água. Ele ficou muito emocionado. Ele ficou analisando muitas horas e chorando. E naquela noite ele foi lá rezar o que é chamado de Tikkun Chatzot, a reza da meia-noite, que é exatamente para chorar e sentar de luto pela destruição do templo sagrado. Então, ele ficou tão emocionado que ele começou a tentar entrar nesse buraco, nesse túnel, para talvez encontrar a Arca Sagrada. Ele perguntou para outros rabinos,
Rabino Ovadia Yosef e outros rabinos, e eles falaram para ele que não tem problema nenhum, você pode entrar, pode fazer isso, não tem perigo nenhum. E infelizmente ele não obedeceu o que o Rebbe havia dito para ele anos antes. Muita água tinha nesse buraco, e precisava de muito trabalho para escavar, para tirar água, para tirar lama, mais lama, e assim demorou muito tempo. Mas isso era um segredo absoluto que só ele e mais poucas pessoas que estavam lá escavando sabiam disso. Só que acabou chegando na mídia, e nos jornais, e no rádio, na televisão, e todo mundo ficou sabendo, e ficou um grande tumulto, um grande barulho, a tal ponto que os árabes, que estavam exatamente em cima destas escavações, morando lá no Shuk Aravi, na feira dos árabes, eles ficaram sabendo disso. Quando que era de tarde, Rabino Goetz estava na sinagoga dele, chamaram ele por urgência, que ele corresse até aquele local, e os árabes de cima, eles entraram com escada ou com cordas, e estavam naquela porta daquele buraco. E o Rav Goetz, ele se aproxima lá, foi direto lá, ele estava lá sozinho, e quando ele chega lá, estava cheio de árabes, armados com bastões, com armas, etc., se aproximando dele. E ele ficou muito assustado, ele retirou a sua arma, que ele andava sempre armado, e ele falou que todos se parassem, e não avançassem, não entrassem mais para lá. E eles se assustaram, deram para trás, logo chegaram vários estudantes armados, e daí ficou toda uma situação muito complicada, e os árabes logo trouxeram muitos tijolos e pedras e cimento, e eles, em poucos momentos, eles construíram um muro de uns 3, 4 metros, fechando, isolando totalmente aquela passagem que ele estava sonhando tanto. O Menachem Begin, o primeiro-ministro, na época, ele ordenou que também fechassem do lado judaico, do lado nosso, desse buraco, e ali foi realmente fechado dos dois lados, e assim está fechado até os dias de hoje. Então, a partir de então, ele entendeu que ele deveria ter obedecido a orientação do Rebbe para ele tantos anos antes. Mas a nossa grande reza é que os nossos olhos possam testemunhar a volta da presença divina de Deus para o templo sagrado, o terceiro templo sagrado, que a arca possa sair do esconderijo e ir para o plano, um lugar tão revelado com a construção do terceiro templo, que assim seja muito, muito em breve, com a vinda do Mashiach, que possamos, nesse Tisha B'Av, nesse 9 de Av, que celebramos, que sentamos de luto e jejuamos pela destruição do primeiro e do segundo templo, que possamos comemorar o aniversário do Mashiach, que Mashiach ele nasceu em Tisha B'Av, com a vinda do Mashiach, com a revelação do Mashiach e a construção do terceiro templo, que seja realmente muito em breve, se Deus quiser.